sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast. Como sempre, estou eu aqui, doutora Luísa, e a minha sócia, doutora Iná. E hoje a gente vai bater um papo mais sobre tratamento, né? Sobre algumas opções de tratamento nessa área da odontologia, que a gente gosta sempre de deixar claro da maneira como a gente costuma trabalhar, o nosso manejo, a nossa experiência. Espero que vocês gostem. Oi, Luísa. Oi, amiga. Tudo bem? Tudo jóia. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre tratamentos na área da odontologia, né? Vamos. Acho que a gente pode começar falando um pouco sobre a importância que, assim, o que eu tenho visto muito hoje em dia, né, é que o paciente, ele sempre chega com uma reclamação. E muitas vezes essa reclamação, ela é negligenciada ou seja, fatores estéticos que muitas vezes podem nem ser o que o paciente quer, né? Ou o dentista ou o profissional, ele só foca naquela queixa. E aí você tem um paciente que fala, eu quebrei um dente, eu queria consertar esse dente que está quebrado. Aí ele conserta e quebra, conserta e quebra, conserta e quebra. E ele sempre vem na consulta falando, eu não aguento mais arrumar esse dente, acho que não estão usando o material adequado, porque toda vez que eu faço, ele quebra. E vira um ciclo, né? Então, ele vem de frustrações, às vezes, de outro dentista, ele troca de dentista, só que o problema é persistente. E muitas vezes não é a culpa do profissional, nem muitas vezes do material. É justamente essa falta de cuidado relacionado a essa avaliação, né? Dessas alterações relacionadas muitas vezes, principalmente à mordida, à parafunção, que são coisas que você avalia muito bem, que é da sua área ortodôntica. Então, quando o paciente vem para a gente redondinho, eu que sou da área mais da reabilitação, facilita tanto e a gente consegue ver que a experiência do paciente é diferente. Não porque eu sou uma profissional melhor do que o profissional que atendeu ele antes, mas justamente devido a esse cuidado que a gente tem de sentar, explicar, né? Para que ele entenda essas condições. Não venha pensando, eu quero só o dente igual esse que eu vi no Instagram. Tipo, muitas vezes não dá para você seguir esse padrão. O formato do rosto do paciente, às vezes, ele não encaixa com aquele dente, o tamanho de dente, os espaços. E isso realmente é muito importante, né, amiga? Exatamente. Acho assim que quando a gente para ver o paciente como um todo, é assim, muitas vezes a gente tem medo de virar para o paciente e falar, olha, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Porque eu posso muito bem fazer um preço de uma restauração apenas do dente dele que quebrou, mesmo ele já relatando que já quebrou várias vezes. Só que quando a gente olha, tem uma mordida cruzada, tem bruxismo, tem desgaste em outros dentes, tá tendo lesões de abfração. Então, Exato. assim, ele tem sinais, ele demonstra que ali tá acontecendo um problema que é muito maior do que só aquele dente que quebrou. E é exatamente o que você falou, não é muitas vezes o material ou enfim, a técnica de um profissional. É muitas vezes o fato de você parar, né, e olhar o diagnóstico como um todo. Então, é importante a gente levar em consideração o que o paciente traz como queixa, porque isso também não pode se perder, né? Muitas vezes eu tenho um paciente que eu entrei no consultório, aí eu falei que tinha quebrado esse dente, aí o dentista queria fazer harmonização, queria fazer lente, queria fazer mais um monte de coisa, sem muita explicação, assim, também. Então, a partir do momento que você olha para o paciente, você tem uma conversa com ele, você começa a entender aquela queixa, você consegue ligar aquilo ao seu diagnóstico e usando alguns exames que, se forem necessários, você pode pedir, principalmente foto. Eu acho que hoje é muito importante, não só para explicar para o paciente, mas inclusive como um respaldo legal, porque você tem como o paciente chegou para você, né? Você tem como mostrar para ele, porque às vezes a mudança é gradativa e ele vai se acostumando com aquilo e ele acha que ele sempre foi assim. Sim. Então, quando você tem um antes que ele olha e ele fala, meu Deus, eu nem lembrava que eu era assim, né? Então, isso agrega valor, não só ao seu atendimento, ao seu tratamento, mas agrega valor até ao orçamento que você vai passar para aquele paciente, seus honorários, porque ele vai entender o que está por trás daquilo ali. Então, quando ele entende que o dente dele está quebrando sempre, não é porque é um material que não é de qualidade, ou não é porque
não é um bom profissional, é porque, de fato, a base do problema, ela tem que ser tratada. A origem, as causas e as consequências, né? Exatamente. Então, eu tenho pacientes que chegam, inclusive, para colocar Invisalign, por exemplo, né? Então, ele fala, eu vim aqui para colocar Invisalign. E é um tratamento extremamente oneroso, que tem que ser feito com todo cuidado e critério. O paciente tem que fazer as manutenções periódicas, tem que usar o aparelho certinho. Então, ele tem que entender a responsabilidade dele também. Na verdade, é o que eu falo para todos os pacientes. O andamento do Invisalign, ele depende muito mais do paciente do que do próprio profissional. A parte do profissional dentro da ortodontia, principalmente para tratamentos com Invisalign, é, obviamente, um ótimo planejamento, né? De você entender ali do sistema, de como é que vão ser feitas todas aquelas movimentações, entender o que você está vendo e aonde você quer chegar, E é muito incrível, né? Que você consegue ver, assim, todas as etapas do tratamento, como ele deve ficar no final. E para o paciente isso é maravilhoso, porque traz previsibilidade. Então, ele consegue vislumbrar um resultado que vai, às vezes, transformar a vida dele, né? Exatamente, mas muitas vezes, que até o exemplo que eu ia citar, eu tenho um paciente que já sabe, eu quero colocar Invisalign. Mas ele tem um bruxismo, ele tá com uma DTM muito forte, ele tá sentindo muitas dores de cabeça e ele não associa isso à parte odontológica. Então, quando a gente pega um paciente como esse, a gente tem que tirar ele dessa fase aguda aí de DTM, de dor, para depois a gente pensar em um tratamento com Invisalign, né? Então, muitas vezes, isso você vai ter numa conversa, numa primeira consulta, que a gente volta até ao nosso podcast anterior da importância de você ter uma boa avaliação, de você ter uma consulta que você está ali escutando o paciente. Tanto para você desenhar todo o planejamento e o diagnóstico daquele paciente, tanto para você explicar de uma forma que ele também vai entender tudo aquilo, e você vai passar o orçamento de tudo que tem para ser feito ali, de uma forma que ele vai compreender que são várias etapas para se chegar num final que é viver da prevenção apenas, que é o que a gente mais quer, que é que ele só faça os cuidados, a limpeza a cada 6 meses e mantenha aquele tratamento que é o que ele queria, tanto esteticamente quanto funcionalmente. Então, a gente conseguir chegar nesse estágio, que eu explico muito para os pacientes, eu uso muito esse exemplo, é assim, eu moro numa casa e eu não tô gostando dessa casa esteticamente. Ou, essa casa tá com uma trinca na parede. Uma infiltração, que seja, uma infiltração, né? E aí, eu queria só pintar. Eu vou pintar e vai continuar a infiltração ali. Eu posso usar a melhor tinta que tem. É um problema oculto ali. Exatamente. Então, enquanto você não mexe na estrutura da casa, que vai ser caro, que vai ser chato, que vai ser complicado e complexo, mas é necessário. Não adianta você investir numa estética, não adianta você investir em remendos, né? Que acho que tem um projeto, termo que eu estava procurando. Né? Exatamente. Um trabalho com arquiteto maravilhoso, ele vai mascarar. E com móveis caríssimos, com material, uma tinta muito boa, mas assim, não necessariamente é o pedreiro que executou aquela mão de obra, ou o arquiteto que fez aquele projeto, enfim. O material que é ruim. O material que é ruim, na verdade, é porque existe um problema de estrutura, né? Então, é importante fazer essa ligação, para que o paciente consiga entender isso. E muitas vezes, o que eu noto é que os dentistas têm receio disso, né? Porque, assim, eles falam, não, mas vai ficar muito caro, aí o paciente não vai querer fechar, aí ele vai fazer isso em outro lugar. Ele pode até fazer em outro lugar, mas ali entra a sua parte ética de que você fez sua parte. Ali entra também a parte de que você sabe que aquele paciente agora entende e que ele vai ouvir isso de outros profissionais e ele vai lembrar de você quando ele escutar isso. E ele, às vezes, vai até exigir do profissional que tá tratando ele, que não seja da nossa equipe, né, de uma outra equipe, ele vai entender. Isso aqui tá fugindo um pouquinho. Não era assim que era para fazer, porque a doutora tinha me avisado. Então, ele já vai criar ali um alerta. Exatamente. Né? Na verdade, isso mais agrega valor do que qualquer outra coisa. É o conhecimento, né? E é você mostrar para ele que você tá olhando ele de fato como um todo, que você tá levando... Sempre trazer a queixa dele quando você está na consulta, falando, olha, eu sei que o seu problema é esse dente que quebrou, mas a gente precisa fazer isso, para que esse dente que quebrou não quebre mais. É uma maneira individualizada de tratar o paciente, Exatamente, né? E é isso que é o importante, e é isso que eu vejo, assim, cada vez menos, né? Inclusive, assim, quando a gente pensa em harmonização, por exemplo, né? Ou até a parte estética, que a gente já vai entrar um pouco mais na sua área, né? A gente tinha uma estética que todo mundo queria aquele dente bem branco, uma porcelana, assim,
quase um liquid paper, assim, sabe? E hoje a gente está buscando cada vez mais o natural, são fases, E os pacientes estão entendendo isso, que aquele dente extremamente branco não é esteticamente aceitável hoje em dia. É tão bonito você ver um dente que, assim, parece um dente natural, que você olha, você não sabe se ele fez alguma coisa. E aí tem um formato legal, tem todo, assim, o degradê da cor, né? Então, a gente vê um halo, às vezes, azul, a gente vê ali a cervical um pouquinho mais escura, não é aquele dente chapado, branco, extremamente grande, que parece uma Mentex. Então, assim, muda muito esse padrão estético. E isso é muito incrível, porque a gente vai ter que, no futuro, pegar todos esses que têm os dentes extremamente brancos e vai ter que trocar, porque fica um padrão estético que não é mais aceitável. E é isso que a gente consegue visualizar, né, no consultório. Hoje a gente já tem essa busca, né? Claro que, assim, estética é muito individualizada. É subjetiva, exatamente. Né? Mas a gente dá um norte. A gente fala, muitas... isso aqui fica legal, isso aqui não fica. Mas a palavra final sempre vai ser do paciente. Mas esses dias tem uma paciente minha que vai casar, né? Nossa, e aí ela falou, não, eu quero fazer um clareamento. Ela olhou pra mim e falou assim, mas doutora, eu não quero branco, eu quero off-white. Aí eu comecei a rir. Off-white é uma cartela de cor enorme. Qualquer coisa pode ser off-white. Mas você vê, ela é arquiteta e ela já tem essa visão, né? De naturalidade. Exatamente, de não querer, de querer um sorriso bonito. Mas eu acho que as pessoas, assim, o que eu busco, né, no tratamento, e a gente se dá muito bem em relação a isso, é que a gente busca o que vai ser belo para aquele paciente. Sim. Então, muitas vezes o que eu noto existe uma padronização de estética dentro da nossa área, assim. Então, você vê todo mundo com o mesmo sorriso, com o mesmo rosto, quase com o mesmo padrão, mas na verdade nem sempre esse padrão ele é para todo tipo de rosto, ele é para todo tipo de pessoa. Assim como a gente tem pessoas com personalidades diferentes, Sim. A gente tem que levar isso em consideração, porque a beleza física ela vai ser individualizada. Não é todo mundo que vai combinar com o rosto quadrado, né? Que é o padrãozinho, assim. Aí tem o dente redondo, o rosto tá quadrado. Aí você olha assim, tem alguma coisa que tá estranha. Então, esses padrões estéticos, realmente, essa análise, né, facial, além da análise dentária, ela vai interferir muito no resultado de um tratamento. Ela é muito importante, né? E isso que a gente busca conversar sempre. Então, tem pacientes que têm discrepâncias de Bolton, por exemplo, que ele... Dente bem estreitinho, exatamente. Ele chega inseguro, assim, porque ao mesmo tempo ele gosta do dente dele natural, ele tem medo de entrar numa estética Mentex, como você mesmo falou, né? Então, a gente tem que explicar tudo direitinho, falar E a gente dá opção também para o paciente. Então, em muitos casos, a gente fala, olha, eu não recomendo você fazer uma lente de contato, eu não recomendo você fazer uma faceta, porque seu dente, a estrutura dele é íntegra. Então, não tem manchas, o problema é só o formato. A gente vai fazer uma reanatomização, a gente vai fazer um escaneamento prévio, a gente vai fazer um planejamento, um diagnóstico digital, para a gente ver que a gente pode melhorar nesse seu sorriso. E a gente pode usar materiais como resina bisacrílica, a gente pode usar materiais para o paciente ver como isso vai ficar no rosto dele. Então, isso para a gente é encantador, porque facilita muito a nossa conversa com o paciente, ele consegue trazer pra gente se ele gostou, se ele não gostou, se ele quer que troque alguma coisa. Eu acho que o mais interessante é que não só pra gente isso é legal, mas pro paciente, assim, porque ele vai ficando mais seguro, ele vai entendendo um pouco mais aquilo e muitas vezes ele quer uma estética, mas ele tá inseguro porque ele sabe que ele não quer esse padrão. Né? Ele quer uma estética que fique legal pra ele, que muitas vezes ele fala, não, eu me incomodo com o meu dente, que é amarelo, eu só quero melhorar isso e isso, assim. Então, Sim. É importante levar isso em consideração. Eu não vou chegar pra um paciente que já deixou muito claro isso e falar, não, mas olha, faz um clareamento com mais isso daqui, porque vai... Não, a gente vai trabalhar diante disso. Eu vou trabalhar a estrutura do dente, eu vou trabalhar o posicionamento, eu vou trabalhar, enfim, linha média, simetrias, devolvendo a estética do que ele quer. E se ele
chegar lá na frente e falar, não, acho que eu quero clarear e fazer esse exercício, ele tem consciência de que tem essa possibilidade, porque quando você tá ali na consulta, você vai explicar para ele, olha, tem a possibilidade de clarear mais para frente, se você fizer a resina agora e depois você resolver que vai clarear, aí a gente tem que trocar essas resinas. Então, quando você expõe tudo o que pode acontecer ali naquele tratamento, ele fica mais seguro, porque ele entende aquilo ali também, né? Ele tá ali com você, ele vai abraçar você no tratamento dele e vai confiar em você e vai falar, não, tá tudo bem. E lá na frente ele não vai falar, mas você não me avisou que teria isso ou que teria aquilo. A resina mancha, a porcelana mancha, tem essas dúvidas, né? Que a gente precisa esclarecer para o paciente. Exatamente. Então, muitas vezes, assim, o que eu escuto muito, você deve escutar, essa faceta a longo prazo, essa lente de contato a longo prazo, quanto tempo que vai durar, vai desgastar muito o meu dente, não vai desgastar. E eu acho que o mais importante é ser sincero, né? É falar, olha, tem desgaste, gente. Não a maioria das vezes, né? Quando não é uma reanatomização, igual a gente estava falando, que são pequenos acréscimos, às vezes, da ortodontia, muito paciente seu que você me passa, eles vêm só com detalhes para fechar. Então, às vezes, um dente com discrepância de Bolton, né? O dente mais pequenininho ali, para o sorriso ficar mais uniforme, ter um equilíbrio estético, um padrão legal, bonitinho, que apareça mais branco do que espaço vazio ou mais gengiva. Então, tudo isso a gente precisa avaliar. E, às vezes, a lente de contato é uma opção? Mas, assim, na minha cabeça, ela nunca vai ser a primeira opção. A primeira opção vai ser, assim, o dente natural do paciente. O que eu posso fazer para melhorar? O tratamento mais conservador. Mais conservador, exatamente. E aí a gente cai nesse dilema, né? Do custo, dos valores. Mas a lente de contato eu vou ganhar muito mais. Com certeza eu vou ganhar muito mais. Mas eu não quero que o paciente, ele pense que eu tô ali simplesmente para executar um procedimento que para mim vai ser mais lucrativo. Eu quero que para ele, a longo prazo, seja mais conservador, que ele não se decepcione, depois que ele não venha com a trinca, com a lente na mão, e aí vira um outro problema, sabe? Então, são essas características de um tratamento, assim, estético que a gente tem que levar em consideração. Não, e muitas vezes, você falou, eu lembrei, ele vem com um questionamento assim, doutora, mas eu vou acabar gastando muito mais do que, sei lá, se eu tirar tudo e fizer implante em tudo, ou se eu desgastar tudo e fizer lente de fora a fora, então... Ele não entende, Me explica o porquê que eu não faria isso. Além de ser um tratamento mais rápido, eu vou ter a estética que eu quero. Então, assim... É importante você entender como explicar isso para o paciente de uma forma firme, assim, também, sincera. Eu escuto muito isso. Teve um paciente meu que hoje está com Invisalign. Ele, não, eu só quero botar lente porque eu gosto disso, eu gosto de dente branco, eu gosto sei o quê. Aí eu mostrei para ele, falei, você pode pôr lente, mas a lente que você vai colocar aqui, ela não vai conseguir dar a expansão do seu sorriso, que vai ficar muito mais interessante. Se eu preparar para sua lente, seu sorriso vai ficar muito mais bonito e você provavelmente vai fazer bem menos lente, ou você talvez nem faça lente. Porque nem vai ser necessário dependendo do que for agradável para você. Muitas vezes só um clareamento e um tratamento conservador. Então, assim, tô fazendo o preparo como se fosse para uma lente, né? Para você fazer, obviamente. Sim. Mas, assim, o que eu tenho de paciente que vai fazer... que chega no meio do tratamento e fala, não quero mais, entendeu? Tô super satisfeita. Eu tô satisfeito com o que foi feito aqui. Ou muitas vezes tem paciente minha até de ortognástica, por exemplo, que a gente vai e começa um planejamento para cirurgia ortognástica, mas a gente consegue uma melhora que muitas vezes ela fala no meio do tratamento, eu não quero mais operar. Porque do jeito que tá aqui... A gente conseguiu chegar ali numa limitação, mas que esteticamente tá super legal. Obviamente, a gente tá falando aqui de cirurgias para fins estéticos, né? Quando a gente tem cirurgia para fins de apneia, respiratórios, etc, né? E tal... Aí a gente entra numa outra linha, né, de tratamento e de pensamento. Mas para pacientes estéticos, às vezes a queixa que ele tem, nem ele entende. E quando você vai fazendo essas correções, ele vai vendo aquela melhora, ele vai tanto te ajudando durante o tratamento, quanto aceitando melhor suas propostas de tratamento, ele vai confiando mais em você. E, de fato, é aquilo que a gente conversou no outro podcast. Vai criando aquela fidelidade. E o relacionamento. E por você não ter medo de falar, olha, você precisa disso aqui. Se você for perder esse paciente, é porque não é um paciente para você. Mas você sabe que você fez o certo, que você parou, que você olhou e você falou, não, isso aqui
aqui, eu vou falar com uma colega minha que é dessa área para ela avaliar, porque ela é especialista nisso. Então, são trabalhos que vão se complementando, né? Muitas vezes você acha que pode ter uma linha de tratamento e quando você vai ver é outra. Então, escuto muito, doutora, mas esse dente já tá praticamente perdido, vou ter que fazer canal, vai morrer, vai não sei o quê, aí vou ter que fazer um pino, uma coroa, que vai ser muito mais caro, quase o preço de um implante, etc. Então, assim, você tem que conseguir passar aquilo para o paciente e fazer ele entender que nada substitui um dente, né? E sim, eu falo para ele, se fosse a minha mãe, seria esse o tratamento que ela iria fazer. É um dente que você vai ter que ter um acompanhamento sempre? Sim. É um dente que você vai ter que estar ali sempre cuidando, sempre de olho? Sim. Mas assim, é o seu dente? Assim como o implante também. O implante, ele tem uma série de cuidados que às vezes as pessoas negligenciam. Então, assim, o implante não dá cárie. Não dá problema. Então vou tirar tudo e colocar implante. Não, Deus me livre. Mas tem perda óssea. Perda óssea, se você não tem uma higiene boa, se você não consegue ele ter uma oclusão legal, isso pode também atrapalhar toda a mordida, pode causar uma consequência gravíssima. Então, a gente tem que pensar nisso. Às vezes, até quando a gente faz uma prótese protocolo, que é aquela prótese total, suportada por implante, eu gosto, às vezes, de deixar até um dente lá atrás. Por quê? O dente natural, ele tem ligamento periodontal. O ligamento periodontal, ele é responsável pela procepção. A partir do momento que você não tem mais dente, você não tem mais ligamento, você coloca só implante ali, que são aqueles pinos de titânio. Você não sabe onde sua mordida encaixa. E aí você pode detonar a sua articulação, você pode mudar toda a maneira como você mastiga. Aí o paciente vem com queixa de que, nossa, quando eu tinha dente era muito diferente, eu não tinha dor de cabeça, eu não tinha DTM, por causa disso. Então, a gente tem que sempre pensar em conservar, em preservar. E o que a gente puder fazer para que o paciente entenda isso, a gente vai fazer, né? Nessa conversa clara, para explicar todas essas opções de tratamento. Eu acho que o que é mais importante do que você relatou aí é principalmente o fato dele sentir dor. Porque muitas vezes o paciente acha que dor é uma coisa ruim, mas na verdade não é. Um sinal de Ela alerta. É um alerta. Então, quando a gente perde essa propriocepção, que é o que você falou, quando a gente não tem essa sensação de dor, muitas vezes, quando for avaliar o problema, ele já vai estar muito grave, né? Ele já vai estar num estágio muito mais complexo de ser tratado, mais grave. Enfim, vão ter muitas outras vertentes ali que, se você tivesse tido um sinal de alerta de dor inicial, e muitas vezes os pacientes até ignoram isso, né? Não, meu dente tá doendo, mas vai melhorar. Vou tomar isso aqui, vai passar, né? Vai passar. Aí vira uma lesão crônica, inflamatória. Aí você fala, você tem que fazer um canal. Mas eu nem sinto mais dor. Como se aquilo fosse uma solução. Eu não tô sentindo dor, tá tudo bem. Mas aí você vai ver, tem uma lesão enorme ali no ápice. Então, assim, no nosso dia a dia, né, o início de uma infecção, e uma infecção que já está crônica ali, que a gente já tem que entrar com uma medicação mais forte, né, outros tipos de micro-organismos que vão ficando ali, né, e são mais difíceis de tratar, né? E que podem entrar numa corrente sanguínea e causar uma endocardite, enfim, aí gerar vários outros problemas que a gente vê, inclusive no jornal, aí, foi tirar um dente e foi internado, morreu, etc e tal. Muitas vezes é aquilo que a gente conversou, não é do procedimento cirúrgico, não é do dente às vezes é algo sistêmico, muitas vezes é porque demorou para buscar aquele tratamento, muitas vezes é porque demorou para fazer aquele procedimento e ali já foi complicado. Mas a gente não tá falando aqui que implante é ruim. Implante é maravilhoso, né? Se a gente for indicar ele em casos de ausências dentárias, você já perdeu o dente ali, não tem outra opção de tratamento devido a trincas, fraturas, infecções, problemas periodontais irreversíveis. O implante, ele é maravilhoso, porque o princípio de saúde oral é a ausência de espaços. Se você tem espaço, o seu dente vai movimentar, né? Aí, muitas vezes, quando tem uma ausência, ela vai deixar a orto bonitinha ali para preservar o espaço que era correspondente a esse dente. Isso vai ajudar o paciente a mastigar melhor, a ter uma qualidade de vida. E se ele não fizer o tratamento, às vezes, ortodôntico ou implante, vai acarretar uma série de outros problemas. Então, ali onde tem um espaço, os dentes se movimentam. E do outro lado, ele vai começar a sobrecarregar os outros dentes. Aí, do nada, em 10 anos, ele tá, sei lá, precisando de 4, 5, 6 implantes. E tudo vai colapsar.
Não, e até assim, aí você vai entrar num tratamento ortodôntico mais complexo, que vai Exato. exigir ancoragem esquelética e outros fatores, assim. Então, a perda dentária, isso é uma coisa... Esse é um tema muito bom também pra gente falar, né? Porque é muito negligenciado, assim. Ah, perdi um dente, mas tá Deixei. tudo bem, tô Não sinto mastigando. falta. Quando o paciente vai notar, já tá tudo muito torto. E ele vai notar quando afeta principalmente a estética anterior, porque ele começa a abrir espaço, começa a ter desvio de linha média, e aí aquilo que começa, aí ele fala, não, mas meu dente não era assim. E aí você tem que explicar tudo pra ele, e aí você tem que corrigir a linha média, abrir aquele espaço, nivelar aquele dente, aquele molar que extruiu, que não é fácil. É algo que teoricamente seria simples de tratar, vira, né, um pesadelo. Exatamente. Porque fica muito mais complicado. E assim, outro ponto positivo do implante é que antigamente, sem implante, a gente tinha que desgastar 2 dentes para poder substituir um e sobrecarregava todo mundo ali. As pontes fixas, Exatamente. né? Que hoje a gente tem evita essa opção, né? A gente evita fazer. Em alguns implante. casos a gente pode até fazer, porque é uma opção de tratamento. Então, assim, a gente se executar de uma maneira correta, a gente às vezes até consegue, né, ter um resultado legal com uma ponte fixa, mas muitas vezes a gente tem que remover a estrutura saudável, né? E esse é o preço, né? Então, o implante ele vai ser muito mais conservador nesse caso, né? Então, a gente há 5 minutos estava falando que o implante não era opção, agora ele é. Porque cada paciente vai ter uma característica diferente. Ele vai ter a necessidade de um tratamento diferente. Então, é complexo, né? Então, uma necessidade sua, às vezes, não é minha necessidade. E a gente vai tentando explicar isso para o paciente. Então, o implante, ele é de titânio e ele é um biomaterial. Assim, ele é biocompatível, né? Não biomaterial, não. Ele é biocompatível. Então, tem gente que fala, eu tive uma rejeição no implante. Não existe processo de rejeição. Pode ter tido ali uma infecção, uma inflamação. Às vezes, no processo cirúrgico, aconteceu alguma coisa, né? E, às vezes, acarreta na perda do implante. Tem gente que tem medo de cirurgia e fica pensando, implante é cirúrgico e eu não sei o que vai acontecer, eu não quero um material diferente na minha boca, mas às vezes ele é uma opção. E aí a gente pensa em levantamento de seio maxilar, no caso de pacientes que perderam principalmente pré-molares superiores ou molares ali, onde o seio maxilar ele não tem espaço suficiente ali para colocar o implante. Então, a gente às vezes tem que levantar esse seio maxilar, que é uma membrana super fina, e aí a gente pode fazer várias técnicas, né, com o bucomaxilo, ele levanta esse assoalho, ele preenche ali com um xenógeno, né, que é um enxerto, e ele vai ali devolver a altura específica para a gente colocar e realizar esse implante de uma maneira bem conservadora, para a gente poder ter um resultado, reabilitar. Então, às vezes o paciente fala, já perdi esse dente há 30, 40 anos, sei lá, 20 anos, eu acho que não tem como tratar. Às vezes tem. Então, a gente parte para um planejamento, a gente pede tomografia. E muitas vezes, a gente consegue reabilitar esse paciente e devolver qualidade de vida. Fechar esses espaços, deixar a mordida bonitinha, sabe? Melhorar a estética. Então, a gente pode contar com esses materiais que são comprovados em artigos, em estudos. E clinicamente a gente vê como funcionam. E o resultado é muito bom, se bem planejado, como qualquer outro procedimento na odontologia ou na saúde, né? Ou nem na saúde, em qualquer profissão, né? Um planejamento é a base do sucesso para qualquer coisa que a gente faz, até a nossa vida, né? Então, a gente tem que deixar tudo organizadinho para a gente poder ter um resultado legal. E muitas vezes ele vem falando, eu não tenho esse dente há 20 anos, por que eu vou substituir ele agora, sei lá, depois de velho, depois disso, depois daquilo? Então, é importante deixar isso muito claro para o paciente, do ganho que ele vai ter, né? Do conforto mastigatório que ele vai ter. Ele sente, né, o incômodo, assim, daquele alimento mais duro que bate naquela região que não tem um dente. Então, ele tem um desconforto para mastigar. Então, são muitas vertentes ali que você pode usar como exemplo e explicar para o seu paciente que já está nesse estágio de que é mais velho. Mas vou ter que pôr aparelho depois de velho. Sim.
né? Então, tem paciente de 70 anos que fala, mas agora eu vou botar a pele com 70 anos. Eu falo, mas você vai ver até 150. Eu falo Eu sempre paciente, brinco isso. ah, mas eu tô muito velha pra usar o aparelho. Eu falei, você tem dente? Enquanto você tiver dente, você pode usar o aparelho. Tem não idade tem problema. pra... Tem gente que coloca aparelho até em prótese pra ficar, né? Pra ficar o fingir que é bracketzinho natural. aparecendo, exatamente. Mas é isso, tem que tratar. Lógico que quando a gente trata antes, né? A gente consegue um resultado mais rápido, a gente consegue corrigir isso de uma maneira melhor, porque o osso, ele é informação, ele é mais fácil, né? Você pode explicar melhor isso. Mas quanto antes tratar, melhor, né? Não vamos deixar também para depois. Não vamos esperar os 70, os 80 para tratar. Claro, é isso que eu ia porque falar, tem perda inclusive. óssea, tem movimentação. Você pega uma paciente de, sei lá, 20 anos que perdeu um dente e ela fica, não vou botar implante não, tá tudo certo. Vai ficar tranquilo. Mas aí você tem foto daquele paciente de Como 70 muda. anos que você mostra, olha, isso aqui é o que vai acontecer se você continuar sem fazer nada. A escolha não é nossa, Não. a escolha é do paciente, né? Acho que a nossa obrigação como profissional é mostrar prós e contras e explicar o que é o melhor tratamento dentro da nossa expertise, obviamente. Uhum. Não existe tratamento que é padrão para todo mundo. Às vezes eu vou atuar numa linha e um colega vai atuar em outra. Sim. E não necessariamente tem alguém certo ou errado em relação a isso. Mas o importante e o principal e primordial é que o paciente entenda aquilo e que a gente consiga, diante desse planejamento de tratamento, tanto atingir as expectativas daquele paciente, diante da queixa principal que ele te deu, Apesar das limitações, muitas vezes. apesar das limitações, mas também que consiga resolver toda a base, todo aquele problema que está inserido ali. Uhum. E que Seguindo pode... a técnica correta, Exatamente. utilizando melhores materiais, o conhecimento, né? Então, E aí sim essencial. vale um investimento em um material que é caro, porque você sabe que aquilo ali vai ter uma durabilidade muito maior. É mais seguro, né? E devolver para o paciente saúde, né? Que acho que é o principal. Igual a gente estava falando, né, dos padrões estéticos relacionados a dente, tem o padrão estético também relacionado à parte facial. Então, quando a gente vê, há uns anos atrás, estava muito nítido que todo mundo estava ficando com aquele rosto padronizado, bem carregado, bem pesado, com muito preenchedor. E isso a gente consegue ver no consultório que tem mudado. Então, em vez de usar preenchedor, ácido hialurônico, a gente muitas vezes tem que preparar a pele. E deixar a pele de maneira natural. E preencher o mínimo possível, né? Então, a gente sempre vai lançar a mão da toxina botulínica, que, na minha opinião, é o melhor material que inventaram no mundo. Meu maior medo é o Botox parar de pegar em mim. Porque, assim, aquela ruguinha chata, ele vai tratar sua pele. Então, eu fico pensando, gente, se eu não fizesse Botox, né, há 5 anos, eu já estava toda vincada. E eu sou uma refém do Botox. A pele marcada, né? E aí a gente pensa, o preenchedor, ele vai muitas vezes carregar a face. O bioestimulador, ele vai trabalhar ali na formação de colágeno. Então, ele vai deixar a pele mais viçosa, né, mais coladinha. Você acha que a longo prazo, o que é melhor? Eu sempre prezo por realizar o bioestimulador de colágeno. Lógico que vai depender de cada pele, porque é individualizado. Uhum. Então, às vezes, tem um defeito ali, a gente precisa preencher, vai preencher. Não em excesso, né? Mas precisa preencher, reestruturar, né? Ganhar volume. Por exemplo, essa ruga, né? Do bigode chinês ou marionete. Às vezes você preenche, você vai deixar o rosto redondo. Às vezes, bioestimulando aqui atrás, tem um ligamento, que a gente coloca tudo atrás do ligamento, ele vai puxar sua pele. E isso vai te dar um resultado natural. Sua pele vai ficar bonita. Todo mundo vai olhar e falar, nossa, o que você fez? Tá legal. Uhum. Entendeu? Não vai estranhar. Então, é isso. É trabalhar nesses processos de envelhecimento de uma maneira mais conservadora, sem mudar muito a fisionomia da paciente. Mas vai ter paciente que vai querer ficar com o rosto quadrado. Mas aí você explica para ele que existem materiais. Tem a parte de ultrassom microfocado, tem o laser Lavian. Então, essa parte estética, se a gente for pensar, a indústria estética, ela ganha muito dinheiro, né? Então, ela quer vender. E os materiais, eles estão também se renovando, estão melhorando. E a gente precisa dar essa cartela de opções para o paciente. Eu não vou falar que eu vou fazer assim, no seu rosto eu vou fazer igual o outro, eu vou tacar preenchedor aqui, eu vou fazer botox aqui, eu quero fio aqui. Eu não quero isso. Então, vamos individualizar. Sua pele está com um pouquinho de flacidez, vamos preparar, bioestimular,
né? Então, é isso. A gente, quando faz 30 anos, a nossa produção de colágeno vai caindo. Isso é natural, é um fator de envelhecimento. E a gente pode, com esses materiais, diminuir isso, né? Deixar uma piscininha ali de colágeno no rosto, para diminuir esses traços do envelhecimento. Ou talvez aceitar esse envelhecimento de uma forma mais saudável, né? Sim, tem gente que fala, não, eu não gosto de pintar o cabelo. Beleza, seu padrão estético é você quer cabelo branco. Eu tô tendo que pintar de 15 dias, entendeu? Então, é muito individual. Eu gosto da minha ruguinha aqui, entendeu? Eu não quero ficar com a cara esticada, né? Ou então a pessoa chega pra você e fala, eu quero ficar assim. Então, assim, é muito relativo. A estética é complexa, né? Mas a gente tem que falar... Por isso que a gente tem que entender os materiais, as tecnologias, né? Ácido polilático, ácido hialurônico, toxina botulínica. E analisar os traços da paciente. Exatamente. Né? Então, é essencial, né? Entender do material, entender da técnica, saber indicar, saber não indicar, que é o mais difícil, né? Porque, às vezes, sei lá... A pessoa quer fazer 10 ml de preenchedor, dá um lucro bom, né? Aí você pensa assim, mas se você for refletir, às vezes 10 ml ali não é necessário. Faz menos, às vezes menos é mais. Na minha opinião, na estética, menos é mais, né? Seria isso. Acho que é interessante, porque você pode levar isso para paciente, que muitas vezes ela, eu quero isso, e às vezes você fala, não, vamos fazer gradativo, que aos poucos você vai olhando. E o fato, assim, eu não entendo tanto dessa área, né? Mas o fato de você poder preencher aos poucos, você vai desenhando aquele rosto para paciente de um jeito que, às vezes, você chega num ponto que está satisfatório, que às vezes a paciente... que queria colocar mais, se adapta àquilo e que fica mais interessante para aquele rosto dela, e que muitas vezes pode ser melhor do que você colocar já tudo o que ela queria e ela olhar e também não gostar. Transformar, né? Mudar muito Exatamente. O rosto do paciente. Então, eu acho que o mais complexo dentro da harmonização é porque você lida muito com uma expectativa, né? De uma pessoa que está ali na sua frente, você lida muito com aquela... ansiedade de um resultado rápido, aquele desespero também de que, porque ao mesmo tempo o paciente está muito ansioso, ele está muito nervoso, ele está muito receoso, porque vai mexer no rosto dele. Então, são muitas vertentes ali que você vai lidar durante o tratamento, que muitas vezes você fazer de forma gradativa, até para... preparar a pele, né? Exatamente, fazer um preparo, e fazer ali o tratamento por etapas pode ser um ponto muito mais interessante, tanto para você quanto para o paciente, do que algo imediato, né? E que você pode ir ali registrando todo aquele tratamento, aquele início daquele rosto, foi feito isso, ficou assim, foi feito aquilo, que você vai entendendo o paciente, vai entendendo toda aquela evolução, né? Então, por isso que é importante também trabalhar com essas fotos e com tudo, porque ele vai vendo aquela evolução e às vezes ele fala, nossa, eu já fiz preenchimento, mas isso aqui deu um resultado que foi muito melhor, só que demorou um pouquinho a mais em relação ao preenchimento. Ou às vezes ele tá com receio do procedimento em si, então assim... Eu acho que são muitas vertentes ali que acabam afligindo aquele paciente, deixando ele aflito, né? Com medos e receios, porque é isso, é lidar com uma estética, e é lidar com uma expectativa, é lidar com uma pessoa que às vezes olha uma foto ali no Instagram, sei lá, da Gisele Bündchen, por exemplo, não sei, eu quero esse rosto, e cria aquela expectativa, assim, sabe? E igual as lentes de contato, se a gente pensar nessa parte de harmonização orofacial, tá muito em alta, a remoção de ácido hialurônico. Então, se a gente for ver, sei lá, Sheila Carvalho, o mais recente que eu consigo lembrar, ela tinha muito preenchedor no rosto, então ela tava ficando com aquele rosto extremamente redondo, sem fisionomia, duro, pesado. E aí ela tá fazendo esse processo de remoção, né? Com a hialuronidase, que ela vai quebrar essa molécula, né, do ácido hialurônico, e ela vai remover. E aí ela vai ter aquele rosto que é dela mesmo. Porque o preenchedor, às vezes, não é o seu rosto, é um material que está ali preenchendo, causando peso, né? Então, é isso. Tentar trabalhar com a naturalidade, com a maneira igual a lente, de maneira mais conservadora. Então, é esse o caminho que a gente gosta de acho tomar. que essas são as tendências, né? Tanto na harmonização quanto na parte
lentes, etc., é buscar o menos é mais, como E você sabendo falou. que também dentista, tem muito dentista que às vezes faz cirurgia, coloca fio no nariz, né? Corta. Gente, não pode. Não é da nossa área. Então, a gente tem que pensar que a gente... Lógico que a gente está capacitado para fazer todos esses procedimentos, né? De harmonização, mas tem limites. A gente não pode pensar que a gente pode cortar a face do paciente e fazer ideias mirabolantes. Acho que é cada um na sua área, É né? assustador, né? Por isso que muitas vezes a gente tem essa briga, né? De dentistas com os médicos, biomédicos, farmacêuticos, porque tem que ser fiscalizado realmente. Porque o risco é muito grande. Você está trabalhando ali com o seu rosto. Você ficar desfigurado é muito fácil. Então, você tem que ter um profissional que você confie, que tenha um resultado legal, né? Então, seria isso. Acho que é isso, né? Vamos encerrar por aqui nosso terceiro podcast. Hoje a gente falou pra caramba, a gente falou sobre muitos assuntos. E a gente espera que vocês gostem, né? Sempre bom papo com você. A gente quase não conversa, né? Como sócio, imagino. Aí fica aqui uma hora. Só um pouquinho, né, amiga? Falar de planejamento. E, marca esse paciente, marca aquele paciente. É bom quando a gente fala sobre outras coisas, mas a gente sempre tá falando de paciente ou de odontologia, né? É isso. A gente espera que vocês gostem. Obrigada por escutar nosso terceiro podcast. E aguardamos vocês na próxima. Obrigada, gente, por estarem com a gente nesse terceiro podcast. E é isso. Beijo. Tchau, beijo.